Olá, bem-vindas ao podcast Mulheres e Carreiras Sem Fronteiras. Nós hoje vamos falar sobre um tema muito atual, que é o autocuidado. Muitas vezes as mulheres sentem necessidade de cuidar de toda a gente e de todas as áreas, menos delas próprias. Portanto, fiquem connosco até ao final, porque o autocuidado não é um luxo, mas é uma necessidade, e nós vamos vos dar dicas práticas, e muito simples. Eu sou Marlene Costa, sou coach especialista em ajudar mulheres que já foram vítimas de assédio moral a recuperarem a sua autoestima e confiança, e estou aqui com o Wagner Araújo. Eu sou Wagner de Araújo. Eu ajudo mulheres a equilibrarem a carreira e a vida pessoal sem se sentirem culpadas. Ok, muito bem. Portanto, este é o nosso primeiro episódio. Portanto, vou falar aqui um bocadinho sobre como é que surgiu esta ideia do podcast e sobre o nome Mulheres e Carreiras, porque nós vamos, sobretudo, falar de carreiras para as mulheres, mas também queremos abordar outros temas e também pensamos em chamar outros convidados que dominem, pronto, outros temas que sejam aqui importantes para as mulheres. Portanto, nós queríamos vos pedir que deixem os vossos comentários, sugestões, algum tema em específico que gostassem de ver aqui falado, por exemplo, saúde, a maternidade, alimentação, finanças pessoais. Coloquem nos comentários e nós tentamos aqui trazer alguém que possa falar desses temas. E mesmo de carreira, algum tema específico, podem nos pedir, podem entrar também em contacto diretamente com cada um de nós através das nossas redes sociais. Nós vamos deixar na descrição deste episódio. Depois, o Sem Fronteiras, porque nós temos aqui, eu e o Wagner estamos aqui separados para o Oceano Atlântico. Eu estou em Portugal, numa cidade perto do Porto, e o Wagner está no Brasil, em São Paulo. Correto, Wagner? Correto. E aí, talvez quem está assistindo esse primeiro episódio fala, uai, cai num podcast português. Não, esse é um podcast brasileiro e português, ou português e brasileiro. Porque os problemas que as mulheres enfrentam aqui no Brasil são iguais aos problemas que as mulheres enfrentam em Portugal. Nós estamos falando da América do Sul e da Europa. Então, a nossa ideia do Sem Fronteiras é juntar um coach e uma coach que estão em países diferentes, em culturas diferentes, em sociedades diferentes e que vivem os mesmos problemas. Sim, é isso mesmo, sem dúvida. Pronto, sendo assim, Wagner, começo por perguntar então qual é a importância do autocuidado? Porque é que o autocuidado é fundamental e as mulheres devem dar prioridade a isso? Olha, o autocuidado, ele envolve uma série de questões e que muitas vezes as mulheres, principalmente aquelas mulheres que são as mulheres que a gente cuida, eu e você, Marlene, são aquelas mulheres que elas trabalham, elas têm família, elas são mães de família, elas muitas vezes chefiam a própria família, ou são a renda pessoal, desculpa, a renda principal da Uhum. casa. E no Brasil essa questão ela é muito pungente, né? Nós temos muitas mulheres no Brasil que elas efetivamente são elas as chefes de família. Só que elas cuidam de todo mundo, elas se sentem cobradas, elas fazem muita coisa por todo mundo, porém elas se esquecem delas. Não é que elas se esquecem, elas se sentem como sendo egoístas ao cuidar de si próprias. Então elas acham que se cuidar não é só passar uma maquiagem no rosto. Se cuidar não é só parecer bonita numa reunião. Se cuidar tem outras questões que envolvem a questão da saúde, né? A saúde como um todo. E uma mulher bem cuidada, assim, uma mulher que se cuida, ela também tem condição de cuidar do outro. Sim, sem dúvida. A questão do autocuidado é isso mesmo. E muitas pessoas falam, assim, nem tem a ver com o cuidado físico, digamos assim, por exemplo, ir a um cabeleireiro, ir a uma manicure. Muitas vezes tirar um tempo para sair com uma amiga, tomar café, jantar com os amigos, meditar, ajudar os outros, fazer voluntariado, isso é autocuidado. E nós aqui em Portugal também sentimos isso. As mulheres têm uma série de vertentes que têm que ser boas, quase que elas se obrigam a serem muito boas em tudo, na carreira, a serem boas esposas, boas mães, boas filhas, ah,
estudarem, e depois, claro, deixam a parte do autocuidado, do tirar tempo para si, ficam um bocado de parte. E depois outra coisa também, quando elas tiram tempo para si, muitas vezes sentem-se culpadas por isso. O que não deveria acontecer, não é? Porque lá está, a pessoa tem que estar bem consigo própria para poder ajudar os outros. E depois esta questão do autocuidado também tem muito a ver com a autoestima. Se a pessoa se cuidar, vai ter uma autoestima superior. E é assim, tendo uma autoestima superior, isto vai ser bom para todas as vertentes da vida da mulher. Quer nos relacionamentos, quer no trabalho. Por exemplo, uma mulher com uma autoestima superior, e é aqui a parte da autoestima que eu trabalho, ah, pronto, a mulher tem mais probabilidade de chegar a um cargo de liderança, melhora o relacionamento interpessoal, tem mais produtividade, é mais criativa, pronto, uma série de benefícios aqui pronto, que são muito importantes. Olha, é engraçado Uhum, quando se fala de autocuidado, principalmente quando nós estamos falando de mulher. Tem aquela questão muito clichê do ir no spa, cuidar do cabelo, cuidar da unha, passar maquiagem, comprar roupa nova, esse tipo de coisa. Isso é muito clichê. A mulher, a profissional, a chefe de família, que também é esposa, mãe e dona de casa, o autocuidado é muito maior do que isso. É aquilo que você falou, é poder ter tempo para si, um tempo de qualidade para uhum, ela poder ajudar os outros. Aí, eu vou até trazer aquela analogia famosa do uhum, avião, né? Que você põe a máscara de oxigênio primeiro em você. Isso não é um ato de egoísmo. Quando a mulher se cuida, quando ela tem uma autoestima elevada, ela vai ter melhores ideias e outra. Se ela se cuida bem, ela vai ter melhores condições de saúde, melhores condições mentais, melhores condições de confiança para ela poder cuidar das pessoas que estão em volta, para ela poder dar mais atenção, para ela poder ser ela mesma. Muitas uhum, vezes ela se sacrifica, ela se acaba literalmente, ela se desgasta, a saúde começa a entrar em declínio, ela começa a entrar em sofrimento e a vida dela começa a definir no sentido de qualidade de vida, porque simplesmente ela não está conseguindo parar para se cuidar, porque ela acha que quando ela se cuida, ela está sendo egoísta. claro. E depois isto também tem consequências a longo prazo, digamos assim. Eu conheço mulheres que ah, pronto, no início da vida, tinham um marido para cuidar, os filhos para cuidar, os pais idosos para cuidar. De repente chegam a uma certa idade, 50, 60 anos, os pais já morreram, os filhos têm a própria vida, o casamento acabou e elas perguntam, tipo, o que é que eu fiz, da minha vida? Um sentimento de vazio naquela idade. Não cuidaram de si, não cuidaram dos relacionamentos, de amizades, não cuidaram da carreira, não cuidaram da formação. Não sei se tens a mesma ideia, ou se, É, se conheces eu assim algum caso. conheço, na verdade, eu conheço, vou até falar de uma pessoa que eu gosto muito, que é a minha sogra. Ela serviu a vida toda, então na cabeça dela, ela só serve para servir. Então, assim, os filhos saíram de casa, o marido faleceu já tem um bom tempo, e vive sozinha numa casa que é relativamente grande, e ela não tem a quem servir, ela não tem um cachorro. Então, ela não tem quem cuidar, e isso está maltratando ela. Então, a gente tenta ficar com ela o máximo que a gente pode. Nós estamos, inclusive, tentando colocar para fazer atividade física, colocar Uhum, ela em contato com outras pessoas da mesma idade, porque ela já tem uma senhora com uma idade avançada, pois, e essa solidão toda, não ter a quem cuidar, tá fazendo com que ela define, porque ela não olhou para si própria. Não era costume aqui no Brasil, e eu acho que acredito que na Europa também não. A mulher foi educada para servir. A mulher foi educada para cuidar do marido, para cuidar dos filhos. E quando não tem marido, e quando os filhos já se foram, já saíram de casa, o que faz essa mulher? Quem ela é? sim, sim, é isso. E depois muitas vezes também é aquela questão, olhar para a vida dela, olhar para a carreira. Eu não progredi na carreira, eu não me formei, eu não me valorizei. Pronto, e sentem assim um vazio.
Mas voltando um bocadinho atrás, estavas a falar da história do avião, mas não chegaste a contar, e eu acho que essa história é muito boa aqui para as pessoas perceberem aquilo que nós estamos a falar. Então, vamos lá. Quando a gente entra no avião, a aeromoça, algumas pessoas acreditam eu já tenham viajado mais de uma vez de avião, elas já passaram por esse processo algumas vezes. Então, a aeromoça se posiciona na frente, ela começa a falar que máscaras cairão em situação de descompressão da cabine, máscaras cairão, então você primeiro precisa colocar a máscara em você para depois colocar a máscara no outro. Porque quando você sai, você não faz isso, e aí você sai correndo e colocando a máscara nas pessoas mais próximas, aquelas que realmente estão precisando, pelo menos do seu ponto de vista, você vai ajudar um, dois, três, até que o seu ar acabe e você sucumba. Agora, se você põe a máscara em você, você consegue ajudar todo mundo do avião. Então, Claro. quando você olha para você, você se cuida, isso não é egoísmo, porque você estará pronta para ajudar o próximo. Você estará pronta com energia, com disposição, com vitalidade física e mental para ajudar o próximo. Porque você precisa se sentir dona do seu corpo, você precisa ter a confiança necessária, a força necessária, e não estou nem dizendo de força física, a força moral, a força de quem tem confiança, que mesmo que não tenha, digamos assim, força física, Uhum. mas tem tanta força que é capaz de empurrar o outro. Claro, claro que sim. É colocar-se na agenda, digamos assim, até acho que foste tu que falaste, uma vez que estávamos a falar, são nós os dois, que tu estavas a dizer que a mulher deve-se colocar na sua agenda, deve ser uma prioridade na sua agenda. E de facto é. Isso. É. eh, Ela tem que ter um espaço na própria agenda, né? Que uhum, foi aquilo que você estava falando sobre fazer uma meditação, ter um tempo de qualidade para ela, passar um tempo sozinha, encontrar com umas amigas, ou seja, ela se pôr na própria agenda, ela tem um compromisso com ela colocado na agenda e não abrir mão, não negociar esse compromisso. claro, e colocar logo isso antes de todas as outras necessidades. Isto é um bocado como, por exemplo, nas finanças pessoais, eu já comentei contigo que é um tema que gosto bastante. Sim, sim. Há uma regra que é o pagar-se primeiro a si. Ou seja, a pessoa deve receber o salário, retirar uma parte para si e depois tudo o que sobrar vai pagando de outras coisas. Porque se a pessoa esperar para guardar aquilo que sobra, muitas vezes chega ao fim do mês e não sobra nada. Aqui na agenda é precisamente a mesma coisa. A mulher deve logo colocar o seu autocuidado, o tempo para si na agenda e depois o que sobrar dividir para as necessidades dos outros e para as outras questões que tem a tratar, porque senão, se a mulher começar a encher a agenda com tudo o que tem para fazer e esquecer-se dela ou pensar, se eu tiver tempo, depois coloco aqui um tempo para mim, e depois não sobra tempo, não é? É essa a questão. É, eu vou fazer até um paralelo do que você falou com a questão da agenda. É mais ou menos assim: se a gente pensar que o tempo é dinheiro, que o tempo é uma moeda, não dinheiro que você possa comprar alguma coisa, mas que o tempo é uma moeda, você tem tempo. E aí você pega um pouquinho de tempo a todo mundo, e aí na hora que você vai consumir um tempo para você, que você encontra um tempinho, você pega aquele tempo. É como se você tivesse que comprar um remédio, que comprar comida para você, e aquele pouquinho que você tem, pouquinho que você guardou, deveria de repente até ter guardado mais, você pega aquele dinheiro e gasta com outro. Ou seja, você não compra remédio para você, você não compra comida para você, você não se alimenta. E aí chega no final do mês, chega no final de um ano, chega no final de uma década, e você está como? Você está desgastada, você está pobre de você mesmo. Uhum. Sim, claro que sim. E então, que dicas é que nós podemos dar aqui a estas mulheres para começarem aqui a dar mais atenção ao autocuidado? Olha, eu reservei aqui, até anotei umas dicas, né? Porque assim, não dá para guardar tudo de cabeça, né? Então eu vou ler, Claro, porque assim, eu claro. acabei anotando para não poder esquecer. Então, dessas 5 dicas, reserve ao menos 15 minutos por dia para algo que te dê prazer. Um banho mais demorado, algo que seja 15 minutos, num dia que tem 24 horas, é simplesmente nada.
Mas se você somar 15 minutos por dia, no final do ano é alguma coisa, né? Fazendo um paralelo aí com a economia, se você Uhum, guardar 1 euro todo dia, ao final de um ano, você vai ter 365 euros. Eu acredito que dê para fazer bastante coisa com 365 euros. uhum. No Sim, sim, Brasil, se a gente coloca R$ 10 por dia, seria 3.650 reais. Então, claro. assim, no final de um ano, 3.600 podem fazer diferença. E 15 minutos por dia também vai fazer diferença na sua vida. Pratique a Sim. gratidão. A gratidão é uma coisa impressionante, ela é surreal quando você faz isso diariamente. Uhum, E muitas vezes a gente conversa com as pessoas e fala, mas ser grato a quê? Gente, a gente tem tanto motivo para ser grato na vida, pelos filhos, pelo trabalho, pelo dia, pelo ar que respira, pela comida que come, até pelos problemas que a gente resolve. A gente tem claro. muito motivo para ser grato. Com certeza, muito motivo oculto que se a gente puder. Aliás, oculto não. Muito motivo que a gente às vezes nem pensa. Claro. Não, aqui a questão, Estabeleça. pois, só Desculpa. um bocadinho, Wagner, aqui sobre a questão da gratidão. Eu estou a ler um livro sobre estoicismo, que é o Pequeno Livro do Estoicismo. Ok, E perfeito. sim, sim, e lá realmente o que a filosofia defende é que nós, muitas vezes, a infelicidade vem de nos preocuparmos com aquilo que não podemos controlar, e depois de querermos aquilo que não temos e não sermos gratos por aquilo que temos. Efetivamente, a gratidão e praticar a gratidão por aquilo que temos. E se nós pensarmos, há tantas pessoas que gostariam de ter aquilo que nós temos, não é? Só isso eu acho que realmente devemos agradecer por tudo aquilo que temos, sem dúvida. Isso foi interessante isso que você trouxe, que me lembrou eu tenho uma filha, ela tem 10 Uhum, anos. E é assim, é muito gostoso de dar presente para ela. Porque você dá um presente para ela, ela faz uma festa, não importa que presente que você deu. Ela faz uhum, uma festa. E você percebe que ela gosta e que é aquilo genuíno. Então, e a vida trata a gente do mesmo jeito. Se você recebe alguma coisa da vida e você fala, ah, tá bom, uhum. obrigado. Agora, se você faz festa por uma bala que você recebe, se você faz festa por alguma coisa que você recebe, quem te deu aquilo de presente fica tão feliz, fala, nossa, que legal dar presente para essa pessoa e ela vai querer te dar mais presente. E a Sim, sem vida não dúvida, é diferente. sem dúvida. Então, estabeleça limites saudáveis para as pessoas ao seu redor. Aqui no Brasil, a gente costuma dizer assim, seja bom, mas não seja bobo. Porque às vezes você se doa tanto, que as pessoas estão à sua volta porque você é útil. E você precisa entender essa diferença. Você precisa ser bom, mas você precisa limitar, você precisa estabelecer limite. Porque eu acredito que em Portugal também tem uma expressão parecida, eu gostaria até de saber de ti. É assim, se você dá a mão, que é o braço. Ah, Você sim, já sim. ouviu essa expressão? Sim, sim, nós também Não sei usamos a se em mesma. Portugal é a mesma coisa. Sim, sim, é isso. Então, estabeleça limites, porque sempre vai ter alguém que você vai querer, você vai dar a mão, a pessoa vai querer dar o braço. Cuide da sua alimentação e do seu sono. É, e eu vou tirar por mim, e vou tirar pela Beatriz, a minha filha. A gente fica de bico, a gente fica amarrado o dia inteiro quando a gente dorme mal. E muita gente tem a sensação de que as coisas não estão indo bem justamente porque dormiram mal, porque tiveram uma alimentação ruim. E isso afeta o nosso desempenho profissional, as nossas relações na nossa vida, como a gente enxerga o mundo. Uma noite de sono bem dormida vai fazer com que até os problemas que você achava que eram monstruosos depois podem se tornar mais palpáveis, mais, digamos assim, resolvíveis. O que que você acha? Sim, sem dúvida. Eu acho que sim. Eu também, se passar uma noite mal dormida, no dia seguinte não tenho tanta paciência, estou mais irritada. Sem dúvida nenhuma, dormir bem é fundamental. A alimentação também, sem dúvida. E depois aqui é outra questão, que é o beber muita água. Muita, mais ou menos 2 litros por dia. Também, se for Isso. muita, pode ser contraproducente. Mas sim, beber não, 2 litros por dia de água é muito bom. Eu comecei a fazer isso há algum tempo atrás e muitas vezes, por exemplo, quando tinha que ir para o trabalho, fazer viagens longas, doía-me a cabeça. Desde que comecei a beber 2 litros de água por dia, deixei de ter dores de cabeça ou passei a não ter tão fortes.
Interessante isso que você me trouxe agora. Eu falei da alimentação, falei do sono, acabei negligenciando a questão da água. E assim, muitas mulheres reclamam de dor de cabeça. E Uhum. não raro a gente vê mulheres que não consomem muita água. Será que você já parou para pensar que talvez esses problemas de dor de cabeça, como a Marlene acabou de falar, que ela também tinha, era falta de uma coisa tão simples quanto beber água, uma coisa tão acessível, pelo menos para a maioria de nós? É bem trazido esse ponto. Uma outra coisa é aprender a dizer não sem culpa. Uhum. Sim, Ah, não sem culpa. Falar não sem culpa é uma coisa é complicada difícil. para muita É, gente. muito difícil. Principalmente para filhos. Você fala não e muitas vezes o que eles precisam não é o sim ou não, não é o que eles querem, não é o que as pessoas à nossa volta quer, e sim aquilo que elas precisam. E às vezes o que elas precisam naquele momento é ouvir o não. E às vezes quando você fala não para ela, está dizendo sim para você. Porque Exatamente. você fala não para uma coisa, você se planejou para fazer um curso, você se planejou para consumir um tempo na sua agenda para estudar, para evoluir na carreira, para fazer alguma coisa que você precisa, e alguém te pede alguma coisa e você fala sim, e aí você negligencia a tua agenda, você negligencia a sua pessoa em detrimento de alguém, ou seja, a pessoa às vezes nem precisava tanto daquilo, não tanto quanto você, não estou julgando a necessidade de quem te pede as coisas, mas você deixa de fazer alguma coisa que é importante, que vai beneficiar a você e muitas vezes beneficiar os outros, porque você cedeu um espaço que você tinha para você. Dizer Claro, não sem culpa é claro. E importante. sim, muitas vezes o dizer não quer dizer um não redondo, uma pessoa pedir alguma coisa e dizermos não, ponto final. Muitas vezes a pessoa pode nos pedir e nós dizemos, olha, eu agora não posso fazer isto, mas eu amanhã posso, ou daqui a uma semana posso. Muitas vezes arranjarmos aqui alternativas para que não seja, lá está, um não e ponto final, porque isso realmente é difícil e depois outra pessoa também pode não perceber muito bem e até ficar chateada, não é? Por isso há aqui formas de dizer que não. Aliás, até se calhar podíamos fazer um podcast só a falar sobre isto, não é? Formas de dizer que não. É, eu vou aproveitar a tua sugestão aqui e já vou deixar anotado Ok, vou até anotar em tempo real aqui, ok. porque é isso, dizer não muitas vezes é dizer sim. Eu vou fazer um paralelo que eu acho que é o mais simples, pelo menos para eu explicar, ou para a maioria das pessoas entender, que é quando você fala de filhos, né? Você fala muitas vezes o teu filho pequeno pede alguma coisa e que você sabe que ou não quer de verdade, às vezes é porque é bonito, mas o que você sabe muitas vezes que aquilo vai fazer mal. O que que você faz? Você fala não. Muitas vezes sem uma explicação Uhum, plausível, mas você sabe que aquilo é um risco. E às vezes você fala não porque você também não pode naquele momento. Então, assim, neste momento eu não posso, como você mesmo disse, olha, agora eu não posso fazer isso para você. Podemos negociar para uhum, fazer isso semana que vem, amanhã, daqui a 10 horas, daqui a 8 horas, o ano que vem, porque naquele momento você não pode. E tem muitas mulheres que se comprometem financeiramente porque estão dizendo sim para uma coisa que deveriam dizer não. E finanças é bem a sua praia, é bem a sua uhum. área. Então, acho que você poderia falar um pouco mais sobre isso. Claro, claro que sim. Pronto, Mas realmente. acho que no episódio que a gente vai Sim, sim, falar sim. sobre não. Sim, sim. E depois também, agora surgiu uma ideia, estavas a falar aqui na questão dos filhos e de explicar, e realmente é muito importante o dizer que não, mas explicar o porquê. Muitas vezes eu lembro-me, quando eu era pequena e os meus pais me diziam que não, eu, mas não, porquê? Porque não? Ou porque sou o comando, ou qualquer coisa assim do género. Por isso até podíamos fazer um outro podcast a falar sobre como lidar com os filhos. Também poderia ser aqui uma ideia interessante. É, Ah, eu acredito que sim, vai ser uma pauta interessante para a gente trazer aqui, uhum, porque assim, é, não é clichê falar que muita mulher, veja, que muita mulher tem o sonho de ser mãe, que muita mulher é mãe.
ela é profissional, é uma empresária, Uhum, ela ou mesmo trabalha é, como empregada de alguém, e ela tem uma carreira que ela precisa cuidar, tarefas que ela precisa cuidar, e também é mãe. E consegue dividir essas duas funções de maneira com muita maestria. Então, acho que ter dicas de mãe para mães seria uhum, interessante. Talvez a gente consiga trazer alguém que possa sim, abordar melhor esse assunto com a gente, trazer um convidado, seria interessante para a gente falar com um profissional, alguém que realmente entenda bem do assunto, é, sobre um assunto tão importante que é o não com os filhos e o cuidar dos filhos. O que que você acha? claro. Eu acho uma excelente ideia. Ah, ok, muito bem. Sendo assim, pronto, ficamos aqui por este podcast. Vamos ter um próximo em que vamos falar do equilíbrio entre vida profissional e pessoal, portanto, não percam. Ah, e o que é que as pessoas podem fazer, Wagner, se gostaram deste episódio? Se você gostou desse episódio, lembra de curtir aqui embaixo. Compartilha e, acima de tudo, repassa esse episódio para outras pessoas, porque com certeza haverá outras mulheres que precisam ouvir tudo que nós falamos ou parte do que nós falamos, porque a questão do autocuidado é importantíssima. Uhum, sem dúvida. Ok, muito bem. Então, até ao próximo episódio. Muito obrigada por nos terem acompanhado. Obrigada. Obrigado, até o próximo.